Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, que diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam maldade. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém, meus amados. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem nesta manhã é preparando-nos para o melhor. Eu disse na nossa leitura inicialmente que a Bíblia em diversas oportunidades ela vai nos falar a respeito de estarmos pronto, preparado para algo que nos sobrevirá posteriormente, que nos sobrevirá na vida eterna. E muitos dos personagens bíblicos, autores, eles têm por objetivo apresentar essa verdade, nos apresentar essa realidade de estarmos preparados para uma vida vindoura. E de que aquilo que nós estamos vivendo hoje, ou enquanto aqui estivermos, é algo insignificante comparado com aquilo que a palavra do Senhor, ela nos tem reservado como uma promessa. Então nós observamos que muitos dos autores, sobretudo os do Novo Testamento, eles falam da importância de estarmos prontos para aquilo que Deus ele irá realizar nas nossas vidas. E é necessário estarmos preparados para enfrentar esses momentos momentâneos, pois algo mais valoroso está por vir. O próprio apóstolo Pedro, ele fala sobre essa brevidade da nossa vida aqui na terra.
falando sobre isso, Pedro ele vai chamar a igreja de forasteiros e peregrinos. Sabemos que o forasteiro, o peregrino, era aquele que estava em uma determinada localidade de passagem. Estava ali passando por um breve momento e logo ele retornaria para o seu local de estadia. Estava apenas de passagem por aquele local. Assim é a nossa estadia aqui na terra. Ela é breve, ela é de um breve período de tempo. O salmista, ele já diz que a vida, ela é como um conto ligeiro, uma história rápida, algo muito breve. Alguém pode dizer, não, mas existem pessoas que vivem aí 70, 80, 90, até mesmo 100 anos. Mas o que é 100 anos, irmãos? Quando nós vamos compará-lo com a eternidade. 100 anos diante da eternidade é um piscar de olhos. É um breve período de tempo, muito restrito. E é por isso que autores da Bíblia tentam nos preparar, e aí vem o tema da nossa mensagem, preparando-nos para algo melhor, preparando-nos para algo que tem um significado maior do que apenas esse que nós vivemos aqui nesse presente momento. Pedro escreveu esta carta a fim de preparar os cristãos para os momentos de dificuldade, cujo o apóstolo Pedro vai denominar esse momento de fogo ardente. Ele diz isso no capítulo 4, a partir do versículo 12, ele vai falar sobre o cristão não estranhar o fogo ardente que vem sobre nós, como se uma coisa estranha nos tivesse acontecendo. Então ele fala sobre estar pronto para enfrentarmos esses momentos na nossa vida. Então ele chama isso de fogo ardente da tribulação. E no entanto, sua abordagem, ela é otimista e positiva. Então Pedro, ele está falando de um fogo ardente, de um momento de dificuldade, de luta. No entanto, ele fala sobre essas coisas com otimismo e de maneira positiva. Nesses versículos lidos, quero destacar 3 instruções que Pedro dá, a fim de experimentarmos as melhores bênçãos, mesmo que nos piores momentos. Então é importante nós aprendermos a desfrutar as melhores bênçãos, ainda que isso ocorra nos piores momentos. Veja que as incertezas, elas são inúmeras. O temor, ele faz parte da vida de um grande número de pessoas. Mas Pedro, ele nos mostra que mesmo em um momento semelhante tal ao que nós estamos vivendo, é possível experimentarmos as maiores bênçãos da parte do Senhor. E a primeira coisa que Pedro, ele vai chamar a atenção da igreja, é para que nesses momentos nós venhamos cultivar o amor cristão. Veja que ele diz, finalmente, verso 8, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então Pedro, ele fala sobre o amor cristão, sobre a necessidade de cultivar esse sentimento no nosso dia a dia. Observamos que o amor é um tema que se repete ao longo das cartas de Pedro. Não só o amor de Deus por nós,
mas também o nosso amor pelos outros. Pedro teve de aprender essa lição importante na própria vida, e não foi nada fácil. Jesus precisou ter muita paciência com o apóstolo Pedro. É algo que ele teve que aprender a cultivar na sua vida pessoal. E mediante esse aprendizado, é que Pedro, ele nos apresenta a necessidade de nós trabalharmos sempre com essa perspectiva do amadurecimento do amor cristão. Esse amor, ele fica evidente na unidade cristã, na comunhão, no fato de estarmos unidos em Cristo Jesus e caminharmos de maneiras sólida para aquilo que o Senhor, ele tem para a vida da igreja. O amor é evidente na unidade cristã. Contudo, é importante salientar que unidade não é o mesmo que uniformidade. Então, o fato de nós estarmos unidos em Cristo Jesus não anula a discordância que teremos entre nós em algum momento. O fato de estarmos unidos em Cristo não anula a discordância que haverá diante de alguma situação. Porém, essa unidade, ela é uma cooperação em meio à diversidade. Unidade, ela é uma cooperação mesmo que em meio às diversidades. Essa diversidade, ela é perceptível, irmãos, até mesmo em núcleos menores, como por exemplo dentro da família. Às vezes é apenas marido e mulher, e eles discordam em 50% dos temas que são abordados ali dentro. Há muitas coisas que o marido coloca e a esposa diz, não concordo com isso aí não. E vice-versa, a esposa apresenta uma situação e o marido discorda. Então, mas essa discordância não gera um rompimento. A discordância, ela não gera um rompimento, porque é possível haver diversidade na unidade. É possível haver a diversidade dentro da unidade. Mas o que Pedro nos apresenta é que devemos permanecer unidos, caminhando para aquilo que o Pai, ele tem estabelecido como promessa para a vida da igreja. E essa unidade, ela é perceptível na caminhada cristã, no nosso dia a dia. Apesar de diferentes, as partes do corpo trabalham juntas em unidade. E se não houver essa unidade dentro do funcionamento do corpo humano, nós padecemos. Muito embora havendo a diversidade, mas é necessário haver essa unidade no funcionamento, senão não tem como prosperar. Os cristãos, eles podem discordar quanto à forma de certas coisas, mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação. Existem alguns pastores que eu tenho até uma certa admiração por eles, pela sua mensagem, mas eu discordo da fórmula. Eu posso citar o exemplo de um aqui, porque é um que eu concordo com o conteúdo, não com a fórmula. O Paulo Júnior é um dos pastores que eu tenho uma certa admiração por ele, prega a verdade, jamais podemos dizer que o que ele está falando é heresia, que não é bíblico o que ele diz, mas eu discordo da fórmula. O jeito com que ele faz, eu não concordo muito. Eu acho que ele é muito duro, às vezes, naquilo que ele diz, Eu acho que ele exagera um pouco, mas podemos dizer que ele está errado? Não, de forma alguma. É o jeito dele, É o jeito dele falar, é o jeito dele transmitir a verdade.
É o jeito dele expor a verdade de Deus. Então você discorda da fórmula, mas não do conteúdo. O conteúdo está correto. O conteúdo está correto. E a vida cristã, ela é dessa maneira. A vida cristã, ela é dessa forma, né? Nós podemos discordar aqui e acolá, né, da fórmula, mas o conteúdo, ele precisa ser autêntico. Então Pedro, ele fala da importância de cultivar o amor cristão. E esse amor cristão, ele é evidenciado pela caminhada do nosso dia a dia, a nossa caminhada com Cristo. Segunda coisa, meus irmãos, vivam sujeitos ao senhorio de Cristo. Viver sujeito ao senhorio de Cristo, nos submetendo a Ele em tudo, em tudo. Veja o que o apóstolo Pedro, ele fala, sobretudo no versículo 13, não 15, melhor dizendo. Ele diz: antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Todo cristão, ele enfrenta crise e é tentado a ceder, ao menos, aos medos e a tomar decisões erradas. Todos nós nos depararemos, ou isso já aconteceu, ou isso está acontecendo, ou isso acontecerá, ou então tudo isso ao mesmo tempo. Já aconteceu, vai acontecer de novo, né? E acontecerá posteriormente. De vivermos um momento de crise, de incerteza, e ser tentado a ceder aos medos, e consequentemente tomar decisões equivocadas. Isso é comum da vida humana. Não, isso nunca aconteceu comigo. Claro que aconteceu. Acontece com todo mundo, todos nós, acontece isso com todos nós. E depois que passa, né, a gente chegando mais adiante, a gente consegue olhar para trás e visualizar o cenário de uma maneira mais ampla. Então todos nós estamos sujeitos a essas possibilidades. Mas tendo Cristo como o Senhor das nossas vidas, jamais será preciso temer os homens e as circunstâncias. Se Cristo, ele é o Senhor das nossas vidas, irmãos, nós jamais tememos as questões temporais. O versículo 13, ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Você é um bem-aventurado. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O inimigo pode até nos ferir, irmãos. O inimigo pode até nos ferir. Mas enquanto Cristo estiver no controle, jamais poderá nos derrotar. Essa é a segurança que nós temos nele. Essa é a segurança que nós temos nele. Você pode até passar por um momento bastante amedrontador, mas você jamais será derrotado diante dessas situações, porque você se coloca sob o senhorio do Senhor. Quando Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, cada dificuldade torna-se uma oportunidade para testemunhar. Observe que é na dificuldade, foi assim ao longo da história, que na dificuldade a igreja, ela sempre prosperou. Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 7, né? No final do capítulo 7, Estevão, ele é morto, apedrejado.
No início do capítulo 8, o texto diz que intensifica-se uma perseguição na igreja, de maneira que todos foram dispersos. Muitos tiveram que ir embora, irmãos. Muitos tiveram que abandonar o seu lar. Mas Atos 8, a partir do versículo 1, diz que eles iam. E por onde essas pessoas iam, eles iam pregando a Jesus Cristo e anunciando-lhes a palavra. De maneira tal que o evangelho alcançou a Judéia, Samaria e as regiões ao entorno desses locais. Então, foi assim ao longo da história. Assim a palavra do Senhor nos mostra que as dificuldades pode ser uma oportunidade para testemunhar. E aí Pedro diz, não tema nenhuma dessas coisas que pode acontecer. E aí é quando ele chega no versículo 15, mas ele diz, pelo contrário, antes santifique a Cristo como o Senhor no vosso coração. E vocês devem estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Não tenha temor dessas coisas, mas esteja prontos. Estejam preparados para responder a razão da esperança da vossa alegria no meio da tristeza. A razão da esperança que existe é de um futuro melhor em meio de uma situação catastrófica. Esse é o conselho do apóstolo Pedro. Especialmente em meio a situações desesperadoras. Pois quando o cristão ele age com fé e esperança, essa diferença em atitude chama a atenção até mesmo dos incrédulos. E eles começam a querer entender que alegria é essa diante de um cenário de tristeza. Que esperança é essa diante de um cenário que não gera possibilidades para tanto ânimo. É importante, meus irmãos, salientar que um dos sinais de que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas é a prontidão com que testemunhamos aos outros sobre Ele e procuramos ganhá-los para Cristo. Então, uma das razões, ou um dos fatos pelas quais fica evidente que Jesus ele é Senhor das nossas vidas, é a prontidão que nós temos para testemunhar do seu amor para aqueles que ainda não o conhecem. É necessário nos submeter a esse senhorio, a sua majestade. Jesus ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Não apenas de direito, mas de fato. Porque às vezes Jesus ele é Senhor apenas de direito, mas de fato ele não está sendo. É necessário nós colocarmos Cristo no centro da nossa vida e nos submeter a esse senhorio que nos dirige e nos controla em todos os nossos passos, em toda a nossa caminhada. Terceira coisa, meus irmãos, mantenha a boa consciência. Só para nós recapitularmos aqui e entendermos a mensagem de Pedro. Pedro, ele está querendo preparar a igreja para aquilo que é melhor. Então, o momento, às vezes, ele não é animador. Mas o que Pedro está preparando a igreja não é para uma vida terrena, é para uma vida celestial. Para uma eternidade que está por vir. Esse é o objetivo de Pedro, preparar a igreja para uma eternidade. Querendo Pedro preparar a igreja para uma eternidade, Pedro, ele fala da necessidade de cultivar o amor cristão. Cultive o amor cristão, caminhe em unidade. Isso não significa dizer que não haverá discordância, mas que mesmo em meio às diversidades, é possível haver a unidade. No segundo passo,
Pedro diz que é necessário a igreja andar, caminhar sob o senhorio de Jesus. Vocês precisam se submeter à autoridade de Cristo. Vocês precisam se colocar debaixo dessa autoridade e caminhar de acordo com a sua boa vontade. E uma evidência clara de nos colocarmos sob esse senhorio de Jesus Cristo é a prontidão que nós temos para testemunhar do seu amor para aqueles que ainda não o conhecem. Ponto. O terceiro passo, Pedro ele diz: mantenha a sua boa consciência. Versículo 16 e o 17, Pedro diz: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Veja que as pessoas, Pedro diz, as pessoas estão defamando é o seu bom procedimento em Cristo. Então é necessário manter uma boa consciência de que aquilo que nós estamos fazendo é correto. Porque se for da vontade de Deus, diz Pedro, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Isso fica claro para nós, que é muito possível que nós passamos por sofrimento, por fazer a vontade de Deus, e isso faz parte da sua vontade soberana. Que coisa! Mas que coisa, né? Deus pode ter como objetivo maior, e para que esse seu objetivo maior seja alcançado, nós tenhamos que passar por situações que nos levem ao sofrimento. A consciência pode ser comparada a uma janela que deixa entrar a luz da verdade de Deus. Se desobedecermos, a janela torna-se cada vez mais suja, até o ponto em que a luz não pode mais entrar. A consciência cauterizada é aquela contra a qual já se pecou tantas vezes que ela perde a sua sensibilidade para o certo e o errado. Algumas pessoas, mesmo praticando aquilo que é errado, ela chega a dizer que a sua consciência, ela não lhe acusa. Aquele que assim procede, ele está com a sua consciência como uma janela suja. A luz já não consegue penetrar mais. Paulo vai, escrevendo a Timóteo, vai dizer que essa pessoa chegou a um estágio de mente cauterizada. É aquela que não é mais sensibilizada pelos seus erros. Ela comete o erro e isso não mais causa nenhum incômodo no seu ser, no seu íntimo. Mas o que Pedro diz é que devemos preservar a nossa consciência limpa. Ao estudar a palavra, o cristão passa a compreender melhor a vontade de Deus. E sua consciência torna-se mais sensível para o que é certo e errado. Então, existem determinadas coisas que nós não fazemos. Nós não fazemos. Esteja alguém vendo ou não, alguém fique sabendo ou não, nós não fazemos. Por quê? Porque a nossa consciência nos impede de agir de determinada maneira ou de deixar de agir de determinada forma. A reflexão da palavra de Deus nos levará a determinados entendimentos. E esse entendimento, ele nos impossibilita de fazer determinadas coisas. Não, isso eu não faço. Esse tipo de coisa eu não faço. Justamente por conta da consciência.
Aleluia. É necessário mantê-la saudável. Uma boa consciência nos acusa quando pensamos ou fazemos algo errado, e prova quando fazemos algo certo. Ela vai nos conduzindo para caminharmos de maneira equilibrada pela verdade do Evangelho. De que maneira? Uma boa consciência ajuda o cristão em tempos de tribulação e de oposição. Dentre outras coisas, ela o fortalece com coragem, pois ele sabe que sua vida está em ordem com Deus e com os homens, de modo que não há coisa alguma a temer, não há nada a ser temido. O sofrimento cristão não deve ser decorrente de praticar o mal, e nenhum cristão deve se surpreender ao sofrer por praticar o que é bom. Então, se algo de desconfortável está ocorrendo, Pedro diz que nós não devemos nos surpreender se nós estamos passando por tal situação, mesmo que praticando o que é correto. Porque se for da vontade de Deus, diz ele, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Nosso mundo está tão confuso, que as pessoas fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Os líderes religiosos do tempo de Jesus o chamaram de malfeitor. Isto é, alguém que faz aquilo que é mal. Os valores, eles são invertidos, né? Os valores, eles são invertidos. O profeta Isaías, ele já falava sobre isso lá atrás, e ele dizia que ai daquele que chama aquilo que é doce de amargo, e o amargo de doce. E aquele que chama a escuridão de treva, a luz de treva e a treva de luz. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Ele é muito semelhante a isso, em que os valores eles são invertidos. As pessoas tentam remover os valores estabelecidos da palavra do Senhor, valorizando situações outras que não têm o valor que realmente estão dando. Caminhando para a nossa conclusão, irmãos, quando a igreja enfrenta tempos difíceis, o melhor a fazer é cultivar o amor cristão, pois a ajuda e o encorajamento mútuo são mais necessários do que nunca. É necessário haver esse fortalecimento mútuo, e isso se faz necessário nos momentos de dificuldade. Também se deve manter uma boa consciência, pois ela fortalece a determinação e confere ousadia para o testemunho, para falarmos do amor de Cristo. O segredo é viver sujeito a essa soberania de Jesus. Caminharmos, meus queridos, de acordo ao que Ele tem estabelecido para a nossa boa vida. Se nós caminharmos de acordo ao que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos orientado, certamente nós chegaremos ao local em que Ele projetou para a vida da igreja. Caminharmos de acordo a esses princípios é o que vai nos preservar para uma vida vindoura e para desfrutar daquilo que Ele tem prometido para a igreja do Senhor. É por isso que Pedro ele tem este propósito de nos preparar para aquilo que é melhor, para aquilo que é essencial na vida da igreja. Observemos, meus amados, que estamos vivendo um período de bastante insegurança.
E é possível que essas incertezas, elas venham se avolumar cada dia mais. Hoje é uma situação, amanhã será uma outra, depois outra. Cada dia vai surgindo algo novo para gerar esse amedrontamento. E nós precisamos estar seguros em Cristo Jesus. Seguro em Cristo Jesus. E Pedro diz, se nós assim estivermos, ainda que isso possa gerar em nós sofrimento, Pedro diz, é melhor você sofrer por estar sujeito à vontade de Deus, praticando aquilo que é bom, do que praticando aquilo que é mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia apresenta a brevidade da vida, a velocidade com a qual ela passa. E nós precisamos estar submisso a essa vontade de Deus, irmãos, porque Ele tem todo o poder para agir segundo a sua boa vontade. Ele é Senhor, amados, sobre tudo e sobre todas as coisas. A Bíblia diz que tudo está debaixo dessa sua soberania. E Ele sabe de tudo de antemão. A Bíblia nos diz que Deus, Ele sabe até mesmo, e Ele sabe até mesmo quantos são os fios de cabelo da nossa cabeça. É bem verdade que algum dos irmãos é mais fácil de contar, né? Está mais fácil para chegar a essa... Eu não vou nem olhar para o lado de cá, né? Eu vou olhar para esse lado, não vou olhar para esse lado aqui não. Alguns está mais fácil de você identificar. Mas mesmo aqueles que tá completo aí, mesmo aquele que está completo, a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo, meus amados, nós temos na nossa cabeça. Porque Ele é Senhor. A Bíblia fala isso para demonstrar a sua grandiosidade, a sua soberania, e de que Ele tem as nossas vidas em controle de todas as coisas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo, meus amados, continue abençoando. Que Deus continue nos fortalecendo, porque Ele está nos preparando para que nós possamos desfrutar aquilo que é melhor para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém.